Muita gente para pouco barulho. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A terceira vez é sempre melhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aproveitando que você está sobre os seus pés, abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos localizam, quero externar a minha gratidão primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, louvar a Deus pela vida de algumas pessoas que fizeram essa oportunidade ser possível. Primeiramente, a família sacerdotal desta casa, na pessoa do pastor Jaderson. Obrigado, pastor, por abrir as portas dessa igreja para que nós possamos exercer o nosso ministério. Deixar aqui a minha palavra de gratidão, respeito e admiração. Tenho alguns amigos que falam muito do Senhor e hoje eu pude ver que eles falavam, que o Senhor era muito gente boa, mas hoje eu pude ver que de fato eu louvo a Deus pela sua vida, louvar a Deus também pela vida do Bruno, na liderança dos jovens. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecendo a estes, agradeço todo o corpo de obreiro que desde a porta recepcionou eu e a minha família muito bem. Louvo a Deus por cada um de vocês. Louvar a Deus também pela minha família, minha esposa que me acompanha, uma amiga, uma intercessora, parceira de todas as horas. Eu costumo brincar, pastor, que foi por causa dela que eu comecei a usar terno, para ver se eu ficava um pouquinho mais bonito, porque feio, desarrumado fica pior ainda, mas foi por causa dela. Foi por causa dela também que eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Quando a primeira oportunidade apareceu, ela me incentivou a aceitar. Não preguei nada, mas ela foi dizendo: pregou muito, e cá estou eu, e eu louvo a Deus pela vida dela. Muito obrigado, meu amor. Você que encontrou o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, localize por gentileza o versículo de número 31. Enquanto vocês localizam, com a permissão do pastor também, no final do culto, na saída do templo, você encontrará um material que eu e minha esposa estamos vendendo. Adquirindo, você estará abençoando a minha casa, a minha família e o meu ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31, vai nos dizer assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu vou repetir. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Somente até aqui. Deixe a sua Bíblia em seu assento por um momento. Pegue na mão da pessoa mais bonita e cheirosa que estiver aí perto de você. Se ela não for bonita e não estiver cheirosa, você disfarça, mas pega na mão dele, pega na mão dela, crendo naquilo que você irá liberar aí agora. Eu aprendi que palavras liberadas do altar deixam de ser apenas palavras, passam a ser decretos do céu para nós. Então o que você irá liberar aí agora não é uma simples palavra, não é uma simples frase, mas o que você irá liberar aí agora é um decreto do céu para nós na noite de hoje. Então libera a palavra com fé, diga para ele, diga para ela, antes interaja com ele, interaja com ela, diga: se não fosse você, diga mais forte, eu estou na Assembleia de Deus, se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita aqui hoje. Mas diga para ele: permita-me ser profeta na sua vida agora, permita-me. Diga para ele, diga para ela: ora. Diga mais forte: ora. Que enquanto você ora, Deus movimenta o lugar da oração. Diga mais forte, você é pentecostal, ora. Que enquanto você ora, Deus movimenta o lugar da oração.
Talvez essa pessoa que está do seu lado, ela já sorriu, já adorou, já levantou a mão, já glorificou, mas só Deus e ela sabe como ela adentrou aqui dentro, cheio de luta, de dificuldade, de prova, de dor, de ansiedade, de depressão, de opressão. Mas Deus te traz nesse ambiente para lhe dizer: enquanto você ora, eu começo a movimentar o lugar da oração. Talvez você adentrou diante deste altar, diante desta casa, e você não entende nada o porquê Deus está fazendo isso com você, permitindo que você viva isso. Mas a resposta para você nessa noite é: começa e continua orando, porque enquanto você ora, eu começo a movimentar a tua casa, começo a movimentar a tua família, começo a movimentar o teu casamento, começo a movimentar aquele emprego, começo a movimentar aquela região, começo a movimentar aquela rua, porque enquanto você ora, algo de Deus está começando a acontecer naquele ambiente. Só você que entende a palavra e adora a Deus por isso, se assenta adorando a Deus. Olhe para cá. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Olhe para cá. Nesse maravilhoso tempo que me foi proposto, eu queria caminhar com os irmãos diante deste livro, diante deste texto na qual nós lemos. Mas eu costumo dizer que todo texto tem o seu contexto, senão ele vira pretexto. O texto na qual nós lemos é de conhecimento de todos nós. É bem verdade que o livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, é muito pregado, muito falado, muito ensinado. E pelo menos uma vez, diante de toda a sua caminhada com Cristo, certamente você já ouviu alguma mensagem diante deste texto. Mas mesmo que este texto fala-se acerca da presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito no livro de Atos só se dá por dois motivos. Primeiro, por cumprimento de uma promessa. Segundo, pela consequência da obediência dos homens. Isso é tão verdade que, se a gente voltar no contexto deste texto, nós vamos perceber que o contexto deste texto só se dá por cumprimento da profecia de Joel. Quem se lembra de Joel capítulo 2, versículo 28, quando o profeta se posiciona para dizer: depois destas coisas derramarei do meu espírito sobre vós. Que coisas são essas que Joel estava dizendo? A partir do capítulo 1, versículo 2, se eu não estou equivocado, o profeta Joel se posiciona para dizer sobre manifestações de insetos naquela região. Ele vai dizer: certa feita veio o gafanhoto e devorou tudo diante daquela circunstância. Não levando tudo, ou não devorando tudo, veio então o pulgão e devorou o que o gafanhoto deixou para trás. O que o profeta estava dizendo e ensinando para nós é que até quando a gente vai ficar levando a nossa vida com Deus dessa forma? Ou você ainda não percebeu que veio a pandemia e vários cristãos se afastaram? Vêm as crises e várias pessoas param de orar. Vêm as dificuldades e várias pessoas deixam de buscar. Tudo isso é pessoas, gafanhotos, insetos, vendo diante de nós uma certa dificuldade esta de confiar na promessa. Nós temos uma promessa esta que é que Jesus veio, morreu por mim e por você, subiu aos altos céus, mas Ele voltará para nos buscar. Mas a verdade é que a gente precisa entender que enquanto essa promessa não se cumpre, a gente precisa nos posicionarmos no ambiente que Ele determinou para nós. É por isso que a manifestação do Espírito Santo no livro de Atos se dá por cumprimento de
uma promessa, mas lembra que eu disse também que é consequência da obediência dos homens. Quem aqui se lembra de Lucas capítulo 24, versículo de número 49, quando Jesus reúne os seus discípulos e vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e de glória. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo se dá no livro de Atos, mas só se deu no livro de Atos porque há um cumprimento de promessa de Joel e uma consequência de obediência da parte dos discípulos. Mas quem não se lembra de quando a gente entra no livro de Atos dos Apóstolos, e quando a gente entra nesse cenário, são mais ou menos 500 que estão diante daquele cenário, esperando a manifestação do Espírito Santo. Mas quando os dias vão se passando, somente 120 fica. Por quê? Porque somente 120 decidiram permanecer na posição que Deus mandou. Eu não sei para quem eu prego nessa noite, eu não sei se você já entendeu aonde eu quero chegar, mas Deus te traz nesse ambiente para lhe dizer: não basta ter o desejo de alcançar a promessa, não basta ter o desejo de ser cheio do Espírito Santo, não basta ter o desejo de subir aqui em cima, pregar, cantar, profetizar. Você também precisa estar disposto a ficar na posição que Deus te mandou ficar. Deus te traz nesse ambiente para lhe dizer: eu sei que é difícil permanecer quando muitas pessoas estão indo embora, eu sei que é difícil permanecer quando a chama está acesa, mas você não sente mais nada. Mas permita-me ser profeta de Deus para a sua vida. O que o céu está querendo te dizer de uma vez por todas é: eu não disse para você o tempo que eu derramaria o meu Espírito sobre vós, eu disse para você ficar até quando, Jesus? Ficar até quando Ele decidir descer, ficar até quando, Henrique? Ficar até quando os louvores começar a ser entoados? Não, ficar até quando Ele decidir descer, ficar até quando, Henrique? Ficar até quando a pregação começar? Não, ficar até quando Ele decidir manifestar a tua presença. Eu venho como porta-voz de Deus para essa casa, para dizer para a tua alma e para o teu coração uma verdade que precisa ser cravada dentro da minha alma e do teu coração, porque o céu te traz nesse ambiente para lhe dizer: fica até quando Ele decidir se manifestar. Oxalá que Ele decidisse se manifestar nesse culto. Oxalá que diante deste altar, diante desse templo maravilhoso, Ele decidisse descer diante desta casa, tomar algumas pessoas pelas mãos e renovar a presença dentro de você. Mas a pergunta que eu te faço é: e se você vir para cá e não receber o que você está buscando? E se você vir para o templo achando que Deus faria o que Ele te prometeu, mas ainda não tiver chegado o tempo determinado? Eu começo a entrar diante desta via, deste texto, para dizer para algumas pessoas, e principalmente para a minha geração: até quando? Até quando nós queremos fazer as coisas em um estralar de Deus? Chamada não é assim, ministério não é assim. O que a gente precisa entender de uma vez por todas é que antes você fica, e enquanto você fica, Deus começa a realizar em você o que Ele te prometeu. Esse texto começa a ficar peculiar a nós, quando nós entendemos que além de ficar, os discípulos ficaram orando. Até o texto na qual nós lemos, nós vamos nos deparar com 3 tipos de orações. Quantas eu disse? 3 tipos de orações. A primeira oração é a oração do capítulo 1.
A segunda oração é a oração do capítulo 3. A terceira oração é a oração do capítulo 4. Vamos sair do raso e nos aprofundarmos no texto. A oração do capítulo 1 é a oração da busca. Afinal, o povo estava querendo receber o que Deus prometeu. Então decidiram orar pela busca. Orar pela busca. Orar para receber o que eles estavam esperando. Mas olhe para cá e redobre a sua atenção agora. A oração da busca, cá para nós, ela é fácil demais. Porque orar quando a gente quer receber algo é fácil. Já percebeu? Eu não vou nem falar sobre você, vou falar sobre mim. O Henrique, quando quer receber algo, ele acorda e dobra o joelho para orar. Ele passa a tarde inteira intercedendo e falando com Deus. Ele frequenta o culto de terça, frequenta o culto de quinta, frequenta a manhã com Deus, frequenta a escola bíblica dominical, o culto à noite, Santa Ceia, não perde trabalho na igreja. E quando você recebe o que buscou? O que é que você faz? Mas olhe para cá. A oração da busca, ela é interessante, porque a partir do versículo 14 do capítulo 1, o texto vai dizer para nós que eles perseveraram na oração. Sabe o que é isso? É o texto fazendo a gente entender que orar pela busca é você entender que não há tempo determinado. Para eles receberem o que eles estavam buscando, durou 10 dias. Mas talvez eu prego para alguém diante desta casa que já está orando há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Mas enquanto a gente não recebe, a gente persevera na oração, a gente persevera na busca, a gente persevera na renúncia. É interessante olhar para o texto do capítulo 1 e começa a ficar interessante para nós a partir de agora, porque a partir do versículo 6, se eu não estou enganado, o texto começa a dizer para nós que Jesus desceu e na visão dos 500 ele começa a subir. Já tinha ressuscitado e começa a subir na visão dos 500. Quando ele passa das nuvens, os 500 param de ver. Quem é que vê depois da nuvem? Há mais ou menos 100.000 anos atrás, o salmista Davi está tendo uma visão acima das nuvens, até a porta do céu. E quando ele está tendo essa visão, ele escreve os Salmos 24 para dizer para nós: abram-se, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Poderoso nas batalhas, poderoso nas guerras. Abram-se, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Poderoso nas batalhas, poderoso nas guerras. Mas depois da porta do céu, o salmista Davi também não vê mais. Mas é João escrevendo Apocalipse que vai escrever dizendo: e eu olhava ao redor e chorava muito, porque eu não via ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas de repente, quando eu olhei ao meu lado, eu vi 2 anjos se posicionando diante de mim e dizendo: não chore mais, João, porque acabou de entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é poderoso nas batalhas, poderoso nas guerras. E João está tendo uma visão, e quando ele olha para trás para ver quem é que falava com ele, no capítulo 1 ele vai dizer: eu olhava para ele e via diante de mim um homem. Que homem é esse? O seu cabelo era branco como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente.
Me ajude a pregar, pega na mão desse crente que está do teu lado, pega. E diga para ele, persevera na oração. E é oh, eu sinto uma graça diante deste altar. Eu não sei para quem, para quantas pessoas Deus me usa aqui agora. Mas para alguém Ele se posiciona nessa noite para dizer, persevera na oração. Está difícil, mas corre para a oração. Está complicado, mas corre para a oração. Está difícil as circunstâncias. Eu sei que a crise te alcançou, a tempestade alcançou a tua casa, a crise alcançou teu casamento, mas persevera na oração, porque a promessa ainda está de pé. E para quem persevera no capítulo 1, na oração do capítulo 2, na oração do capítulo 1, o capítulo 2 inicia para dizer para nós: e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. A gente conhece o texto, mas permita-me relembrar você que o capítulo 2 não é para os 500 que receberam a promessa, mas o capítulo 2 é para os 120 que ficaram. Porque o que a gente precisa entender é que a promessa alcança todos nós, mas só se cumpre na vida daqueles que ficam. Porque é fácil receber a promessa, o difícil é ficar. Mas o capítulo 3 vem para nos ensinar o que, Henrique? Ensinar que se no capítulo 1 eles oraram pela busca, no capítulo 2 eles receberam o que eles estavam buscando, mas no capítulo 3 é o texto quem vai dizer para nós que Pedro e João estão subindo para o templo para participarem da oração. Pera lá, não faz o menor sentido, porque se eles oraram pela busca, receberam o que eles estavam buscando, agora para a nossa geração, eu não posso generalizar, mas muitos de nós acredita que depois que você recebe não precisa mais orar. Mas Pedro e João estão nos ensinando de uma vez por todas que eles estão subindo para o templo para participarem da oração. E se a oração do capítulo 1 é a oração da busca, que oração é essa do capítulo 3? É a oração da permanência. Permita-me abrir um parênteses, eu já fecho e volto para o texto. Para você, o que é a oração? Não precisa responder, mas pensa comigo, o que é a oração para você? Para mim, a oração nada mais é do que você falar com Deus. Mas Henrique, como assim falar com Deus? Na oração, você não pode falar com Deus como se fala com Deus. Ficou confuso? Mas eu te explico. Na oração é o único momento da vida cristã que você pode falar o que você quiser, desde que você fale com Ele. Para os pregadores dessa casa, nós não podemos subir no altar e pregar o que queremos. Aos cantores desta casa, nós não podemos subir a este altar e cantar o que desejamos. Aos profetas desse ambiente, você não profetiza o que você quer. Mas na oração, é o único momento da vida cristã que a Bíblia vai dizer para nós: entra no teu quarto,
fecha a tua porta. E dentro do teu quarto você fala o que você quiser, desde que você fale com Ele. O que o texto está ensinando e dizendo para nós é que na oração você não precisa se preocupar com conjugação de verbo, com vírgula, ponto final, porque você está falando com Deus. Aleluia. Porque além de ser o teu Deus, Ele também é o teu Pai. Jesus, Ele vai ensinar para nós a oração, e Ele vai dizer: quando entrares no teu quarto, fechares a tua porta, você dobra o teu joelho e fala: Pai nosso que estás no céu. Deus te traz nesse ambiente para lhe dizer: eu sei que a crise te alcançou, eu sei que a tempestade alcançou a tua casa, mas não tem amiga que vai solucionar os teus problemas, não tem parceiro que vai ajudar você nessa crise, não tem pessoa suficiente para te alcançar nessa tempestade, resgatar você aí de dentro e fazer você passar para o outro lado. Mas tem um que eu conheço, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que você, orando a Ele, Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te acalma. É por isso que na oração, de vez em quando, a gente dobra o joelho ferido, mas quando levanta, a gente levanta dizendo: bora para outra, porque eu já estou novo para fazer a obra dele. É por isso que de vez em quando a gente dobra o joelho dizendo: Deus, eu estou querendo parar, mas quando a gente levanta para dizer: Deus, me sustenta mais uma vez, porque eu estou pronto para servir na tua obra. Mas Henrique, se eu falar com Deus do jeito que está aqui dentro, eu vou falar que eu estou quase cedendo à tentação. Fale, desde que você fale com Ele. Henrique, se eu falar para Ele do jeito que está aqui dentro, eu vou falar para Ele que eu estou quase desviando. Fale, desde que você fale com Ele. Mas Henrique, se eu falar do jeito que está aqui dentro, eu vou falar que eu quero abandonar tudo. Fale, desde que você fale com Ele. Mas Henrique, se eu falar do jeito que está aqui dentro, eu vou falar que a minha carne está fraca, eu não aguento orar, já cedi a tentação uma vez, estou quase cedendo de novo. Fale, desde que você fale com Ele. O céu te traz nesse ambiente para falar ao teu coração e à tua alma. A oração, você pode falar o que você quiser, o que você quiser, desde que você fale com Ele. Na oração é o único momento da vida cristã que você não precisa se preocupar com as palavras que você irá usar. É por isso que muita gente, entendendo que está falando com Deus, quando dobra o joelho para orar, começa dizendo: amantíssimo Deus e eterno Pai. Não precisa disso. A oração pode ser simples, a oração pode ser sem pontuação nenhuma, até porque é o texto quem vai dizer para nós que quando a gente não consegue falar palavras nenhumas, mas só consegue chorar, Ele entende os nossos gemidos inexprimíveis. Há uma graça que paira sobre nós nesse ambiente para lhe dizer
eu estou ouvindo a tua oração. Aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo a tua circunstância. Eu vi que você entrou onde não era para entrar. Eu vi que você saiu da onde não era para ter saído. Eu vi que você pegou onde não era para pegar. Eu vi que você fez o que não era para ser feito. Eu vi que você fez e executou algo que a minha palavra não pediu para você fazer. Mas quando você decidir orar, a minha graça te alcança, para dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem nada que faça você sair da presença de Deus a não ser a sua própria vontade, porque a gente tem o livre-arbítrio de escolher o que é que a gente quer. A pergunta que eu te faço é: o que é que você vai escolher? Porque aonde a presença de Cristo se manifesta, você decide o que é que você faz para Ele, com Ele e por Ele. A pergunta que eu te faço é: se a presença de Jesus chegar aqui nesse altar agora, o que é que você vai fazer para Ele? O que é que você vai fazer com Ele? O que é que você vai fazer por Ele? É que eu já entendi, e eu espero que o Esmeraldina já entendeu também, que a presença de Jesus já se pairou diante dessa casa, e aonde a presença dele chega, a gente entende que enquanto a gente ora, enquanto a gente busca, enquanto a gente permanece, enquanto a gente persevera, a presença dele te alcança, para dizer: você não caminha mediante a tua força, não caminha mediante a tua força, mas nós caminhamos mediante a graça dele, a presença dele. Alguém diante dessa casa que reconhece que a graça dele te alcançou e pode levantar as mãos e adorar a ele por essa palavra. Mas olha para cá. A oração do capítulo 3 é a oração da permanência. Mas o capítulo 4 inicia dizendo que Pedro e João foram presos. E dentro da prisão, como a igreja estava o acompanhando, as pessoas percebem que não vão conseguir prender eles por muito tempo. Aí vai tentar fazer uma negociação. E a negociação é essa: eu vou liberar vocês, desde que vocês não preguem mais no nome deste Deus, não orem mais diante deste Deus, não busquem mais esse Jesus que vocês têm pregado. A resposta deles é que me encanta, porque eles se posicionam para dizer: julgai vocês o que é melhor, porque a voz de vocês pede para que os jovens parem, mas a voz dele pede para que a gente persevere até o fim. Por que perseverar até o fim? Porque a nossa recompensa não é aqui. Parece que eu consigo ver a cena de Jesus descendo para nos arrebatar, e quando ele levar a gente para morar eternamente com ele, os repórteres entrevistando e dizendo nos seus jornais o que foi que aconteceu, que aquela jovem, aquele jovem subiu e não deixou a casa para ninguém, não deixou o carro para ninguém, não deixou as riquezas para ninguém. É porque a gente já entendeu que a nossa casa não é aqui, a nossa morada não é aqui, a nossa recompensa não é terrena, a nossa recompensa é lá no céu. Há um céu de glória que nos aguarda, há uma presença que nos espera. Eu não sei se você se alegra com isso,
traz nesse ambiente para lhe dizer: quando a gente subir, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, mas lá nós declararemos 24 horas por dia: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Mas no capítulo 4 é a terceira oração e eu encerro. A oração do capítulo 4. Se a oração do capítulo 1 é a oração da busca, a oração do capítulo 3 é a oração da permanência, a oração do capítulo 4 é a oração do tempos de guerra. E oração difícil. Como é difícil orar quando a nossa casa está de pernas para o ar. Como é difícil orar quando a nossa vida financeira não está indo bem. Como é difícil orar quando as coisas que a gente planejou e programou deu tudo errado. Como é difícil dobrar o joelho para orar e falar com Ele, quando tudo aquilo que a gente projetou para o ano deu tudo errado. Mas a oração do capítulo 4 vem para nos ensinar, e eu encerro exatamente agora, para dizer para nós que você pode não participar da oração da busca, você pode não participar da oração da permanência, mas da oração do tempos de guerra ninguém escapa. Sabe o que é isso? É o céu te fazendo entender que algumas crises foi permissão dele. Sabe por quê? Porque, permita-me falar dessa forma só para a gente entender, e para você dar glória e a gente ir embora para casa. É como se uma corda estivesse amarrada em volta de nós, e Deus dando corda para a gente. O Henrique não orou na busca, decidiu sozinho. O Henrique não orou na permanência, permaneceu sozinho. Mas aí eu permito uma guerra chegar, eu permito algumas crises alcançar o Henrique, eu permito algumas coisas alcançarem a casa dele. Para quê? Para que ele volte para onde ele nunca deveria ter saído. Sabe o que é isso? É Deus te fazendo entender e clamando diante da tua alma: eu estava com tanta saudade de ouvir a tua voz, que permiti essa crise chegar para você voltar para mim. Eu permiti essa tempestade te alcançar para você voltar para o centro da minha presença. Eu permiti essa tempestade balançar a tua casa para você entender que você nunca deveria ter saído da onde eu pedi para você ficar. Eu fazendo você entender que diante dessa casa você pode não orar na busca, pode não orar na permanência, mas uma hora ou outra a oração do tempos de guerra vai te alcançar para te fazer entender: eu estou com saudade de ouvir a tua voz. Volta para a oração, volta para o jejum, volta para a busca, volta para a permanência. Levanta a mão para o alto, levanta a mão direita o mais alto que você puder, levanta a mão esquerda na mesma altura. Isso, porque o céu te traz nesse ambiente para lhe dizer: a oração do capítulo 4 é a oração do tempos de guerra, mas é o texto quem vai dizer para nós que enquanto eles estavam orando, o texto vai dizer: e tendo eles orado, movimentou o cenário da oração. O que isso implica dizer para nós, Henrique, é que enquanto você ora pela tua casa, há uma chama sendo acesa lá dentro para dizer para você: a tua casa será movimentada pela minha presença, a tua família será movimentada pela minha presença. Eu te provo na Bíblia para não dizer que é heresia. Quem aqui se lembra de Jonas? Jonas foi um homem chamado por Deus, e quando
Jonas ouve a voz de Deus, Jonas foge, porque temeu o chamado. Jonas então vai, compra uma passagem, entra na embarcação. Quando ele já está na embarcação, ele desce para a parte inferior do barco para dormir. Há uma tempestade que balança o barco. Então os homens chamam Jonas, sobem ele para cima. Depois de tudo isso, decidem então lançar Jonas ao mar. Lançam Jonas ao mar. Um grande peixe, a gente conhece a história, pega Jonas. Depois de 3 dias, joga ele ou vomita ele, como diz a expressão do texto, na praia onde ele sempre deveria estar. Sabe o que é isso? É que Jonas, ele não orou na busca. Tanto é que ele foi comprar a passagem sem orar antes. Ele não orou para entrar na embarcação. Ele não orou para descer para a parte inferior do barco para dormir. Não orou quando subiu para a parte superior do barco. Não orou quando foi lançado ao mar. Não orou quando foi engolido pelo peixe. Ele só orou quando ele percebeu que tudo estava dando errado demais. Sabe o que é isso? É a corda que estava amarrada em Jonas, dando corda para ele, dizendo: pode não orar na busca, pode não orar na permanência, mas o tempo de guerra vai chegar, e é aí que você vai voltar para a oração, onde você nunca deveria ter saído. Mas há uma verdade dentro desse texto para dizer e ensinar para nós, que enquanto Jonas estava orando dentro da barriga do peixe, Deus estava movimentando o peixe para onde Jonas sempre deveria estar. Não entendeu? Eu te explico e a gente levanta. O que o texto está dizendo e ensinando para nós é que enquanto a gente ora, Deus movimenta o cenário da oração. Talvez você adentrou a esse ambiente e está dizendo: Henrique, eu oro há tanto tempo e Deus não está me respondendo. Henrique, eu oro há tanto tempo e parece que a voz dele não chega para mim, não chega para minha casa, não chega para minha família. Mas há uma verdade cravada dentro da minha alma e uma palavra queimando em meu coração para dizer para o seu, para dizer para a tua alma e para o teu coração: enquanto você ora, ele começa a movimentar o cenário da oração. Enquanto você ora pela tua casa, ele movimenta a tua casa. Enquanto você ora pela tua família, ele movimenta a tua família. Enquanto você ora pelo teu casamento, ele movimenta o teu casamento. Enquanto você ora pela tua vida financeira, ele movimenta, porque ele é o único que tem poder sobre os céus, a terra, debaixo da terra, para fazer a gente entender de uma vez por todas. Dobra o joelho, porque enquanto você ora, eu tenho poder para movimentar o cenário da oração. Se levanta adorando a Deus. Se levanta adorando a Deus. Diante desse ambiente, eu quero perguntar para alguém que adentrou a esse ambiente e entende que essa palavra falou com você e veio para cá dizendo: Henrique, eu preciso fazer uma aliança com Cristo. O tempo de crise chegou e eu sei que sem a presença dele eu não consigo mais. Eu já servi a ele, mas me afastei.
Eu já estive aqui dentro nesse ambiente, mas pelas circunstâncias eu saí da presença. Não sirvo mais, não sou mais evangélico, mas hoje você deseja fazer uma aliança com Ele, declarando e dizendo: a partir de hoje eu faço uma aliança com Cristo. Porque o que a gente precisa entender é que quando a gente se aproxima da oração, a gente não muda quem Deus é, porque Ele é imutável, mas a oração muda a gente. Quanto mais você se aproxima dEle, mais o teu caráter fica parecido com Ele. Quanto mais você se aproxima dEle, mais você parece com Ele. Lembra de Pedro, quando estava negando diante do cenário da crucificação? Olhavam para ele e diziam: mas você parece com Ele, você fala como Ele, anda como Ele, se veste como Ele. É porque Pedro, quanto mais próximo da presença, entendia que mais próximo dele ele ficava. Eu quero perguntar aonde está a primeira pessoa que quer se aproximar dessa presença, porque entende que do jeito que está não dá mais para viver, não dá mais para ficar. Henrique, você está me chamando para ser cristão, aceitar a Jesus? Muito mais do que isso. Eu te convido essa noite a fazer uma aliança com Ele.